está cansado, sono, então que o Senhor venha com um renovo sobre as nossas vidas nessa noite e que possamos sair daqui tocados, transformados, que venha a luz do Senhor sobre as nossas vidas e possamos viver debaixo da bênção do nosso Deus. Oh Jesus, é maravilhoso, o Senhor é incrível, bênção demais. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio e pela oportunidade que nós temos de nessa noite mais uma vez receber a Tua palavra. Nós declaramos, Senhor, que tudo aquilo que o inimigo queira fazer para trazer confusão, sono, distração, cancelado e quebrado seja. Nós já liberamos aqui sobre este lugar, na autoridade de Cristo Jesus, a Tua gloriosa e maravilhosa presença. Que o Teu Espírito Santo esteja à frente, conduzindo e nos direcionando. Eu preciso de Ti, eu preciso do Senhor. Eu não quero de forma alguma atrapalhar a maneira como o Senhor queira fluir. Eu sou o primeiro a dizer: usa, Senhor, a minha vida, toque a minha vida. Desesperado estou por Ti. Sem o Senhor eu não consigo dar um passo sequer, Senhor. Se for na minha força, se for na minha vontade, nós não estaríamos aqui. Mas nós caminhamos segundo a direção do Senhor, segundo a orientação do Senhor. Então venha sobre as nossas vidas, conduza-nos, direcione, oriente, mova. Que essa palavra venha de encontro aos nossos corações. Que os meus irmãos e irmãs que estão aqui hoje presencialmente também por essa transmissão possam ser completamente tocados. Que haja um chacoalhar do Senhor, que haja um liberar do Senhor. Que o Senhor venha realmente mexer com a nossa estrutura, pois desejamos sair daqui diferente como nós entramos. Então, Senhor, proteja e nos guarde, livra-nos do mal, proteja e guarde o ministério infantil, as crianças, as professoras, todos. É o que nós oramos agora e pedimos, que seja feita a Tua vontade, não a nossa, o Teu querer e não o nosso. Então venha sobre nós trazendo mudança e transformação, em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos, amém e amém. Eu creio que para muitos de nós é um grande desafio aprendermos a depender do Senhor. Talvez você é alguém que teve um contato com Jesus na sua caminhada, talvez já há alguns anos você viveu da maneira como você quis e mesmo aqueles que nasceram em um lar cristão, que é o meu caso, também tiveram esses desafios de aprender a depender e a confiar do Senhor, porque talvez muitos de nós crescemos dentro de um contexto aonde provavelmente nós ouvimos: você não precisa de ninguém nessa vida, você não precisa depender de ninguém, se você quiser vencer na vida, você não precisa de ninguém, se você quer algo bem feito, faça você mesmo. E muitas vezes nós crescemos ouvindo frases como essa, que de certa forma queriam transmitir para a gente algo no sentido de vencer, de avançar, de conquistar. Contudo, muitas vezes sem percebermos, talvez essas frases, entre muitas outras, elas geraram algo dentro de nós. Elas geraram algo que nós muitas vezes não percebemos, mas uma independência, aonde eu entendo que por trás dessa mensagem, ao falar e ao ouvir isso, ao ter entrado na minha vida, eu acabo achando, compreendendo que somente na força do meu braço é que eu conseguirei avançar. É somente na força do meu braço que eu conseguirei viver uma plenitude. E muitas vezes nós ouvimos isso e nós não percebemos que devido a essas atitudes, a essas frases, a isso tem entrado dentro de nós, trouxeram tantas situações para nós hoje na caminhada com o Senhor. Porque quando nós falamos para uma pessoa que cresceu nesse contexto, ouvindo frases como essa, ou como eu disse, entre tantas outras, imagine essa pessoa que passou boa parte da vida dela fazendo o que ela bem quis, do jeito que ela quis, da maneira que ela quis,
achando que sempre seria o melhor, mas agora, ao ter um encontro com o Senhor Jesus, ela tem um choque, porque agora ela começa a ouvir, e através da palavra, que ela precisa aprender a depender e a confiar no Senhor. Então, para muitos, há um grande desafio, há um choque, porque imagina essa pessoa, você não precisa de ninguém. Talvez você, mulher, já ouviu muito. Quem nasceu principalmente no contexto de pais separados, talvez já ouviu, ou o pai ou a mãe: você não precisa de mulher para nada, você não precisa de homem para nada, e tal, e vários outros contextos, coisas que vão sendo lançadas nas nossas vidas que a gente nem imagina. E para muitos isso acaba sendo uma guerra no interior, uma guerra dentro delas, porque a hora que elas se deparam com Deus, através da palavra dele, tentando tocar o coração, tentando ajudar, orientar, auxiliar os filhos a viverem a bênção e a plenitude do Senhor, há um choque dentro dela, porque aquilo que talvez ela ouviu lá atrás, sem ela perceber, sem ela imaginar, acaba virando uma barreira, e acaba sendo até difícil do Senhor conseguir penetrar. É alguém que fala: eu sou uma pessoa boa, mas é do meu jeito, as coisas são bacanas, são legais, eu sou uma pessoa tranquila, mas tem que ser tudo da minha maneira. E quando se deparam em se render ao Senhor, em se lançar ao Senhor, dentro delas há essa guerra. Mas agora, se nós pensarmos, por que Deus, Ele deseja que os seus filhos venham a depender e a confiar totalmente nele? Por que Deus, Ele quer isso para as nossas vidas? Por que o Senhor deseja tocar, transformar, mudar, mas principalmente o Senhor deseja que a gente venha aprender a confiar plenamente nele? Se nós olharmos, será que Ele, Deus, precisa mostrar e provar para todos quem é que manda? Claro que não. Não podemos imaginar isso. Quando Deus fala que Ele espera daqueles que o buscam dependência e confiança, eu não creio de forma alguma que Deus, na verdade, Ele está tentando provar quem é que manda, porque na verdade Deus é Deus, nós somos apenas meros mortais que precisamos do Senhor nos ajudando e nos fortalecendo. Mas quando o Senhor fala dessa dependência, quando o Senhor fala dessa confiança, existe algo por trás que muitas vezes nós não imaginamos. Existe uma questão por trás que muitas vezes eu e você não conseguimos entender por que o Senhor está falando isso. E eu creio que tem um momento na vida de um grande homem de Deus, num povo tão maravilhoso, que pode talvez trazer luz para as nossas vidas sobre esse assunto, que é o caso de Josué. Josué, o livro de Josué, é um livro tão maravilhoso. Ele na verdade é um livro que está falando de um final de um ciclo e início de outro. O livro de Josué, ele fala de uma transição. O livro de Josué é Moisés saindo de cena e Josué agora sendo levantado para conduzir o povo na conquista da terra prometida, da promessa que o Senhor tinha para a vida deles. Contudo, quando nós olhamos aqui, esse livro, ele traz claras direções de Deus para Josué e para o povo. E o que me chama a atenção é que no início desse livro nós vemos algo que talvez na nossa leitura a gente acaba nem percebendo, mas existe algo aqui para nós que o Senhor queira trazer. Então, se você quiser me acompanhar, Josué capítulo 3, do versículo 1 em diante, eu vou pular algumas partes para poder passar um contexto para a gente trocando uma ideia. Aqui eles estão bem no momento antes de passarem o Jordão. Então, para você aqui está dentro do contexto. Moisés saiu de cena, Josué entrou em cena. Agora eles vão atravessar o rio Jordão para começar a conquistar a promessa que Deus havia passado 40 anos atrás, que o povo ia experimentar e o povo ia viver. Agora, o texto diz assim, Josué capítulo 3, versículo 1. No dia seguinte, logo cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e chegaram às margens do Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio.
3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor seu Deus sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Tenham o cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela. Não se aproximem demais, assim vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por este caminho até aqui. Abaixa o teclado para mim, por favor, do retorno aqui, se for possível. Aqui nós estamos vendo Josué no momento onde eles vão atravessar rumo à promessa. Então aqui está falando do final de um ciclo, início de outro. E o que me chama a atenção é que eles começam através dos oficiais. Josué pega, por 3 dias eles pegam os oficiais, eles percorrem todo o acampamento do povo de Israel e eles trazem a mensagem. A mensagem é: galera, é o seguinte, nós vamos avançar, o Senhor vai querer que a gente avance, nós vamos conquistar aquilo que o Senhor tem para nós, só que nós vamos trazer para vocês o que deve ser feito. Não era só simplesmente sai correndo, bora, vamos ver o que vai dar, sai correndo, pega, vai que é tua, Tafarel, todo mundo sai correndo, bora, vamos lá que é nós. E falou: não, existe uma direção específica do Senhor para as nossas vidas. Então isso aqui já começa a me mostrar algo. Deus, Ele não é um Deus de bagunça, muito menos de confusão. Deus, Ele é um Deus de ordem. Deus, Ele é um Deus de direção. E Ele fala para o povo: se vocês quiserem viver aquilo que eu tenho para vocês, vocês devem caminhar exatamente como eu estou falando para vocês, debaixo dessa direção. E no versículo 3 ele fala muito claro, Josué 3:3, eles falam: deram a seguinte ordem ao povo: quando virem, a arca da aliança do Senhor seu Deus sendo carregada pelos sacerdotes e levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Aqui nós conseguimos olhar que a arca, ela representava a presença de Deus. Aqui não vou ter tempo de falar sobre isso, mas a arca, ela era aquele objeto que ficava no Santos dos Santos, no tabernáculo, aonde a glória de Deus se manifestava na tampa do propiciatório, no meio dos 2 querubins. Então o Senhor se movia ali, o Senhor aparecia ali. Então a arca da aliança, ela representa a presença de Deus. Então se o Senhor se manifestava ali, era onde o Senhor trazia direções, era onde o Senhor trazia orientações, era onde o Senhor passava para o sumo sacerdote o que deveria ser feito, e aquilo era transmitido para o povo. Então a arca representa a presença de Deus, o próprio Deus. Então quando eles estão falando aqui, a hora que os levitas, os sacerdotes e levitas saírem com a arca, com a presença de Deus à frente de vocês, vocês devem segui-la. Então a instrução aqui era que a arca fosse à frente. Então isso fala que a presença do Senhor fosse à frente. Não era o povo que ia à frente, era o Senhor que ia à frente, era o Senhor que orientava, era o Senhor que direcionava, era o Senhor quem iria mostrar o caminho para qual eles deveriam trilhar. Então a arca ia à frente. E quando eles falam de sigam a arca, o povo, a hora de ver os levitas passando com a arca, eles esperariam cerca, como ele fala ali, de quase 1 quilômetro, e aí eles seguiriam de olho na arca, sempre olhando a arca, olhando para Deus, para a presença de Deus. Então Deus queria que Josué e o povo pudessem viver as promessas dele para as suas vidas, pois ele é alguém que viu com os próprios olhos que as pessoas, Josué, ele é alguém que viu com os próprios olhos pessoas que tinham promessas, mas não as viveram. Então aqui Josué, ele está passando para o povo uma direção de Deus. Falou: galera, é o seguinte, eu estou nessa jornada aqui já um bom tempo, 40 anos, e eu falo para vocês, eu vi pessoas que tinham promessas e morreram no meio do caminho. Você imagina Josué falando isso? Eu vi os caras que tinham promessa, mas morreram no meio do caminho. Por que eles morreram? Porque eles decidiram
não deixar o Senhor ir à frente, mas a vontade deles é quem foi na frente. E ali naquele ponto, naquele exato momento, ele chega e fala: agora nós temos a oportunidade de pisar na terra prometida, de conquistarmos aquilo que o Senhor prometeu para nós há anos. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender: quem vai à frente é o Senhor. É a presença do Senhor que vai à frente, é o Senhor quem vai nos guiar, é o Senhor quem vai nos direcionar. Então ali o povo tinha naquele exato momento uma ordem, uma direção de olhar para a presença de Deus e seguir a presença de Deus. Aonde a presença de Deus iria, aquele povo deveria ir, trazendo para os nossos dias hoje. Isso nos mostra que se eu e você queremos viver as promessas do Senhor para as nossas vidas, quem que tem que estar à frente? Não sou eu e você, mas sim o Senhor nos direcionando. Quem precisa estar à frente é o Senhor nos direcionando. É o Senhor através da palavra dele nos orientando. Então se eu quero viver no meu casamento ou qualquer área da minha vida, seja matrimonial, financeira, profissional, a área que for, se eu quero viver a bênção e a promessa do Senhor, quem precisa estar diante de mim é a palavra de Deus, é o Senhor que vai me orientar e me direcionar para que eu venha viver cada palavra e cada promessa que Ele tem para a minha vida. Posso ouvir um amém, igreja? E isso aqui para o povo ficou muito claro. Isso aqui para eles entenderam. Então peraí, então quer dizer que a promessa está na frente, tá? Então a gente não vai sair correndo tipo, bora, vamos tomar esse negócio agora. Não, o Senhor vai direcionar, o Senhor vai mostrar, é o Senhor quem vai adiante, nós vamos seguindo o Senhor. E isso, meu querido, é algo muito claro que eu e você devemos entender. Então naquele exato momento o povo, ele precisava dar uma atenção total àquilo que Deus estava direcionando a vida deles. E isso já me mostra como eu e você hoje precisamos sim dar atenção à direção de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes eu vejo pessoas tentando viver uma promessa de Deus, uma palavra do Senhor para a sua vida, e muitas vezes não vive, porque na verdade eles estão caminhando eles à frente e quase que tipo assim: Senhor, siga-me os bons, igual o Chapolin Colorado falava, siga-me os bons. Gente, deixa eu fazer a pergunta aqui: quem não sabe quem é o Chapolin Colorado? Deixa eu só saber. Quem não sabe, levanta a mão aí, todo mundo sabe? Nossa, cara, ainda passa de geração para geração ainda o Chapolin? Jesus da glória, hein? Era o sucesso do SBT, foi o que manteve o Silvio Santos bonado de dinheiro, foi o Chaves, que nada deu certo lá, Jesus amado. Mas é quase que hoje as pessoas falando que não é o Senhor quem vai à frente. Quando fala do Senhor ir à frente, é a palavra de Deus nos orientando. Hoje o que nós mais conversamos com as pessoas e elas infelizmente não têm vivido a bênção do Senhor é porque não é a palavra de Deus que está diante delas, é a vontade dela que tomou a frente. E isso acaba sendo complicado, porque a vontade dela tomando a frente, ela quer viver a bênção de Deus, mas não consegue, porque dentro dela, ela pode ser uma daquelas que ouviu: você não precisa de ninguém para chegar onde tem que chegar. E quando fala de depender de Deus, isso entra um choque dentro dela. Como assim ter que esperar? Como assim ter que depender de Deus? Como assim ter que me sujeitar? Não dá. Eu ouvi a vida inteira que a coisa tem que ser desse jeito, tem que ser assim. E muitas vezes ela não percebe que isso acaba até impedindo ela de alcançar aquilo que Deus tem. Então o povo tinha muito claro de que quem ia à frente era o Senhor, quem ia à frente era Deus que direcionava, era Deus que conduzia. Então se eu e você queremos ter a plenitude de Deus, a bênção de Deus, seja a área que for, não é a minha vontade que vai à frente, mas é o Senhor com a palavra dele que vai nos guiando e nos direcionando. Posso ouvir um amém, meu querido? Se você quer, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus bem forte. Por que o Senhor tinha que ir à frente? O que me chama a atenção é no versículo 4. Ele fala do Senhor ir à frente no versículo 4, olha só o que ele fala: tenham cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela, não se aproximem demais, assim vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por este caminho. Então aqui ele chega e fala assim: galera, é o seguinte, o Senhor vai se levantar e Ele vai adiante de vocês. É como se o Senhor fosse o GPS deles. Eu vou orientar vocês por onde vocês devem ir. Porque como que vocês vão viver algo por um caminho que vocês nunca passaram? E isso muitas vezes nos arrebenta.
porque nós queremos a toda força, a todo custo, viver áreas das nossas vidas debaixo da bênção de Deus. Só que eu e você, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. A gente não tem noção do que vai acontecer daqui 5 minutos, daqui 30 segundos, mas o nosso Deus sabe. Então quando eu e você, nós queremos tomar atitudes baseado no que nós achamos, a gente não tem noção do que a gente vai encontrar pela frente. E nessa é a hora que a gente quebra a cara, essa é a hora que a gente se machuca, essa é a hora que a gente se frustra, essa é a hora que a gente fala pegando os cacos pela vida, das atitudes e decisões que nós tomamos. Mas agora, quando Deus fala, fiquem numa distância, porque eu vou orientar vocês, e vocês vão olhando para ela, eu vou conduzir vocês até para um lugar onde vocês não imaginam, mas mesmo nesse lugar, eu vou cuidar de vocês, eu vou orientar vocês, eu vou direcionar vocês. E isso me fez lembrar uma vez de uma situação que eu estive na Ilha do Mel. Quem já foi na Ilha do Mel lá? Legal. Quem nunca foi, Ilha do Mel, meu querido, é roots. Para você que é um cara, uma pessoa que não curte roots, sentido, não tem asfalto, não tem iluminação na rua, umas caranguejeiras gigantescas, umas armadeiras gigantescas, meu irmão, se você não curte essas coisas, nem vai. Se você é daquele que curte asfalto, poluição, fica em casa, que é a melhor coisa que você faz. Agora nós fomos lá na Ilha do Mel, e eu fui durante muito tempo, as crianças, imagina, a Bianca, eu fui sem ter o Davi ainda, então você imagina, o Davi está com 8, então mais de 8 anos atrás, nós já tínhamos ido na Ilha do Mel, e nós temos uma amizade muito grande com os moradores da Ilha do Mel, os pastores de Paranaguá, os pastores de Matinhos, ali de Pontal, tem uma conexão, porque eu vi esses pastores entrar na igreja, que nem eram pastores, tudo fumador de maconha, que entraram na igreja, Jesus salvou, libertou e hoje é pastor. Olha que coisa maravilhosa. Dê uma salva de palmas a Jesus por isso, hein? Tem cada um, tinha um que tinha uns dreads gigantescos. Hoje eu falo, mano, você é pastor, velho. Olha que coisa linda. Chegava lá com os olhos tudo vermelho, estourado de maconha, tudo chapado, bebão, e hoje resgatando almas para Jesus. Então tem uma conexão com eles. E nessa que nós fomos para a Ilha do Mel, nós estávamos fazendo um trabalho. Existe uma igreja do Bola de Neve lá na Ilha do Mel, tá? Tem um trabalho lá, e esse trabalho já há bastante tempo. E os pastores, o pastor de Paranaguá, o pastor Glauco, falou: Sal, nós vamos ter que ir para o outro lado da ilha, para poder evangelizar, fazer uma célula lá, bora com a gente? Falei, demorou, vamos aí. Meu irmão, nós somos com os moradores e os pastores. Meu irmão, não tem luz, não tem luz, não tem um poste. Todo mundo com a sua lamparina, ou tinha tipo um farolete, né? Não é lamparina, um farolete e tal, assim, a bateria, a gente com o celular. Vamos, entra aqui, meu irmão. Eles entraram num beco. Nós tínhamos que cruzar a ilha para ir do outro lado. Se eu não me engano, a gente estava em Encantadas, tinha que ir para Brasílias ou Brasília Encantadas. Eu não lembro agora qual lado que era. Nós tínhamos que cruzar a ilha. E na hora que aquele cara cruzou, meu irmão, você não via um palmo na frente. Para ajudar, aquela noite não tinha nem lua, estava fechado o tempo. Então a lua ainda dá uma ajudinha para a gente, mas não tinha nada, era um breu. Eu olhava para trás, confesso que deu um medinho. Você não vê nada, barulho, com os barulhos que eu falo, que barulho que é esse que eu nunca ouvi na minha vida? Que bicho que é esse? Que está acostumado com cigarra, está acostumado com um grilo, agora escuta um... Aí fala, ei, quem está aí? É você, Satanás. Meu irmão, na hora você treme na base. Adiante, quem estava? Um local da ilha. O local da ilha, ele não andava, ele praticamente corria, porque ele sabia aonde ele pisava, ele sabia o que fazia, ele sabia a direção de ir. Se eu tomasse a frente, a gente não ia para lugar nenhum. Eu não tinha a menor noção, mas ele sabia o que estava fazendo. E qual foi a minha missão naquele exato momento? Ir atrás dele, permitindo ele ir à frente, porque ele sabia o caminho, ele sabia por onde ir, aonde entrar, o que fazer. Eu já tinha me perdido a 100 metros, já estava perdido.
já não tinha mais direção. E se nós olharmos, é exatamente isso que o Senhor está falando para Josué e para o povo: vocês precisam manter os olhos na arca, na presença do Senhor, porque vocês vão trilhar um lugar onde vocês não têm ideia onde vocês vão pisar, mas por aquele que conduz vocês, sabe o caminho, Ele vai tirar vocês de cada enrascada, Ele vai tirar vocês para que vocês não se percam, Ele vai orientar vocês para que vocês não fiquem no meio do caminho, Ele vai orientar vocês para que vocês não fiquem no meio da escuridão. E se nós olharmos aqui, quantas vezes eu e você, infelizmente, nós tomamos a frente do Senhor achando que nós sabemos o caminho? Quantas vezes na nossa vida nós fizemos escolhas que nós achávamos que nós sabíamos o que era melhor para a gente, e a gente infelizmente se quebrou, a gente infelizmente tem colhido fruto não muito bom, amargo, de decisões que nós tomamos, que ao invés de permitir o Senhor ir à frente, nos orientando, nós que decidimos trilhar um caminho que nós achávamos que era o melhor. E infelizmente, como eu falei, nós passamos um ponto aonde nós hoje olhamos para a nossa vida e nós vemos, cara, eu preciso mudar. Então eu não sei hoje na sua vida, se todas as suas áreas, ou se tem área específica que o Senhor ainda não está à frente. Talvez hoje é uma decisão de você parar de querer ficar andando por um lugar aonde você não tem ideia para onde vai, e permitir aquele que tem toda a luz, direção, guiar e conduzir você para onde você tem que fazer. Um casal, por exemplo, que tem para viver tudo a bênção de Deus, um casal que não deixa o Senhor ir à frente, conduzir como o casamento deve ir, é um casal que infelizmente, eu falo com todas as palavras, infelizmente não viverá a plenitude de Deus, porque não é Deus que está conduzindo o casamento, é a vontade deles. Eles podem até viver uma parte de algo de Deus, mas a plenitude não, porque quem está direcionando não é o Senhor, são eles. Uma pessoa na área financeira, a mesma forma. Uma pessoa na área emocional, a mesma forma. O Senhor pede para ela deixar Ele à frente, Ele conduzir por um caminho onde ela não imagina, mas ela simplesmente decide tomar frente. E o resultado é que muitas vezes ela se machuca, muitas vezes se arrebenta. Como eu falei, fere, machuca demais, e a gente muitas vezes fica longe, distante daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, e essa nunca foi e nunca será a vontade de Deus. Deus não tirou a gente para que a gente se machuque ou se arrebente no meio do caminho. Isso não quer dizer que eu e você não passaremos por situações difíceis, passaremos, mas nós teremos alguém que cuidará de nós todos os dias, que vai nos direcionar, que vai nos orientar, que vai nos conduzir todos os momentos, em nome de Jesus, amém? Dê mais uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Então, se eu e você queremos ver mudança nas nossas vidas, nós temos que permitir o Senhor ir à frente. É o Senhor quem conduz. O Salmo 119, versículo 5, olha só que texto maravilhoso. A gente lê, cita tudo, mas a gente não percebe. Para mim tem duas verdades aqui. O Salmo 119, 5, ele fala assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então ele está falando que aqui, a lâmpada que ilumina tudo é a palavra. Então ela ilumina tanto os pés quanto o caminho. Então a palavra de Deus é aquela que nos orienta. Só que o que me chama a atenção aqui são duas coisas. Para mim aqui nesse texto eu vejo duas coisas. Aqui nós falamos sempre da lâmpada iluminar o caminho, mas a gente esquece que ela ilumina os pés. Repara que ele fala: a lâmpada do Senhor, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então aqui para mim eu vejo que a palavra de Deus, ela começa a revelar primeiro quem nós somos. Ela ilumina o meu pé, que passo, quem eu sou, por que eu fui desenhado, e agora ela ilumina o meu caminho para a direção que eu devo ir. Então aqui você vê muito claro, eu vejo muito claro e muito forte, que dentro desse texto eu vejo duas coisas. Primeiro, a lâmpada do Senhor, a palavra do Senhor revela por que você existe, por que você nasceu, qual é o teu desenho. E muitos de nós, por nascermos em contextos ou passarmos por muitas situações, nós saímos vivendo baseado no que nós achamos, e o Senhor está falando: ei, eu tenho luz para os teus pés, eu tenho luz para mostrar por que você nasceu. Você não é alguém perdido, você não é alguém jogado, você não é o que tua mãe e teu pai falaram que você ia ser. Talvez um erro, como fala antigamente, né, o rapo do tacho, que é o último que nasceu. Você nem foi projetado, você nem foi desejado, você só nasceu por nascer. Não, meu irmão, teus pais podem ter falado isso, mas existe um Deus que falou: não, eu desejei você, eu projetei você, eu tenho um desenho para você. Você é uma bênção, você é alguém a qual o Senhor tem um plano e um propósito poderoso e sobrenatural. E ele fala: eu não vou só iluminar para você entender quem você
você é, eu vou te orientar, eu vou te conduzir, eu vou mostrar o caminho que você deve trilhar, porque se eu e você queremos viver a bênção de Deus, é a palavra do Senhor que tem que iluminar a nossa frente. Então não é a minha vontade, não são os meus desejos que vão tomar frente, mas é a direção do Senhor, é a luz do Senhor. Senhor, o que a tua palavra fala sobre casamento, o que a tua palavra fala sobre profissional, o que a tua palavra fala sobre ter uma empresa, o que a tua palavra fala sobre ser um funcionário, o que a tua palavra fala sobre ser um pastor, o que a tua palavra fala sobre ser um filho, sobre ser ovelha, o que a tua palavra fala, eu quero que ela me ensine, ela me conduza, ela ilumine. Eu não quero, Senhor, de forma alguma tomar a frente, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas o Senhor sabe. Então, Senhor, eu quero hoje depender totalmente, exclusivamente do Senhor. Então mova na minha vida, ilumine a minha casa, ilumine cada parte do meu ser, porque eu quero viver segundo a tua direção para a minha vida. Se você quer, dê mais uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Josué, eles agora diante disso, eles receberam a direção, e o que me chama a atenção, já na sequência, para viver a promessa, Deus chega para eles, Josué na verdade chega e fala que o povo deveria se santificar, versículo 5, Josué 3:5, diz Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então aqui nós estamos falando do Senhor conduzir, mas no meio desse momento Ele fala para o povo se santificar. Talvez muitos de nós esperamos que Deus mova maravilhas em nossas vidas, que o Senhor opere milagres poderosos e sobrenaturais. Contudo, nós temos que perceber se nós estamos realmente caminhando de acordo com essa palavra. A santidade, quando Ele fala santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, Ele está falando de uma direção que Deus espera. E muitos de nós esperam milagres, mudanças, tantas coisas da parte de Deus, mas a palavra do Senhor é muito clara sobre santidade. O que seria santidade? Tudo aquilo que não agrada a Deus, aquilo que não condiz com a palavra do Senhor. E hoje nós estamos vendo numa época, numa geração onde as pessoas querem a todo custo fazer o que querem, e que Deus tem que abençoar, e ponto final. E isso não é o que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus é muito clara quando Ele fala disso. Quando você fala de santidade, está falando de você automaticamente também, se você se posicionar diante de Deus, uma conexão do Senhor. Um texto que eu não coloquei aqui, ele fala que sem santidade é impossível você ver a Deus, estar próximo, não tem como. Então sem santidade não tem como, eu preciso me afastar daquilo que me distancia do Senhor, que me deixa fora do Senhor. É realmente nós virarmos as costas para o pecado. E o que Josué está falando para o povo é isso: galera, o Senhor vai adiante de vocês, Ele vai direcionar vocês, mas para vocês também chegarem lá, além do Senhor ir à frente, é necessário um posicionamento de vocês, é necessário uma atitude de vocês, é necessário vocês entenderem que a vida de vocês não é baseado no que vocês acham. Se vocês querem viver aquilo que Deus tem, vocês têm que caminhar agora segundo a luz da direção e da palavra de Deus. Então se eu quero viver a bênção do Senhor, eu preciso ter isso muito claro na minha vida. E isso me faz lembrar de um momento muito interessante na vida do povo de Israel. Eles, no caso ali com Balaão, ele era um profeta que foi pago por um cara chamado Balaque para amaldiçoar o povo. Balaque chega para Balaão e fala: mano, é o seguinte, trouxe aqui dinheiro para você, mano, amaldiçoar o povo que está vindo. Esse povo é o povo de Israel. Os caras, por onde eles passam, eles estão acabando com todo mundo, está destruindo geral. Eu estou pagando para você poder amaldiçoar o povo. E você sabe a história, eu já ministrei sobre isso aqui. Balaão tenta 1, 2, 3 vezes, mas chega um momento, se eu não me engano na segunda vez, Balaão fala algo. Ele tenta amaldiçoar o povo, mas ao invés de amaldiçoar, ele lança a bênção. Ao invés de lançar destruição, sai bênção. Balaque olha e fala: pô, meu, o que é isso? Eu paguei para você, cara, para você poder amaldiçoar o povo. Você não está amaldiçoando, você está abençoando. E Balaão responde algo que é muito claro para mim e para você hoje. Números capítulo 23, versículo 21, olha só o que ele fala: não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele, e no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Aquela frase, quando ele fala não se viu iniquidade em Jacó, sabe o que Balaão está falando? Pois é, eu estou tentando fazer algo contra eles, mas eles estão blindados. O posicionamento deles, a palavra iniquidade fala de pecado constante.
O posicionamento deles em retidão ao Senhor traz uma proteção aonde eu estou tentando quebrar aquilo, mas eu não consigo. Por quê? Porque tem alguém que protege eles. Quando você e eu caminhamos em santidade, o Senhor vem como escudo, blindando e protegendo a minha, a sua vida. Então por isso eu falo para você, meu irmão, caminhar em santidade traz uma conexão com o Senhor, traz uma intimidade com o Senhor. O Senhor não vira as costas nem o rosto para a gente, mas também traz a proteção do alto, traz o desejo do Senhor de blindar e proteger. Então você imagina o inimigo: eu quero amaldiçoar, eu quero tocar. Aqui não, aqui alguém guardado e protegido pelo grande eu sou. Aqui alguém que tem a proteção do Deus Altíssimo. Aqui alguém que tem a casa guardada. Isso não quer dizer que tem hora que vai chacoalhar, mas Ele vai estar no barco com a gente, Ele vai estar cuidando da gente, Ele vai direcionar a gente. Então quando nós falamos de santidade, é um posicionamento. Eu não quero mais ter essa vida aonde eu dou legalidade para o inimigo tocar e fazer o que quiser, aonde eu sou refém das emoções, aonde eu acho que eu estou livre, mas na verdade eu não estou. Eu virei as costas para o pecado, eu abraço a verdade do meu Deus. Eu quero ser completamente tocado pelo Senhor, para que haja proteção, cuidado, meu Deus, sobre a minha vida e sobre a minha casa, em nome do Senhor Jesus. Aplauda Ele bem forte, aleluia. Agora o que me chama a atenção, indo já para uma reta final, na sequência que eles fazem isso, agora o povo começa a se movimentar. O texto fala em Josué capítulo 3, versículo 6. E também falou aos sacerdotes dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Isso aqui para mim, meu querido, traz algo muito forte. Porque muitas vezes, eu e você, nós tentamos viver milagres baseado na força do nosso braço. Nós queremos ver mudanças acontecerem muitas vezes na força do nosso braço. Nós queremos ver mudanças talvez no casamento. Eu já conversei com muitas pessoas que já falaram: pastor, eu estou tentando mudar o meu casamento na força do meu braço. Isso não é Deus que vai adiante, é a pessoa. O Deus que vai adiante, Ele vai direcionar você o que deve ser feito. Posso ouvir um amém, igreja? Da mesma forma em cada área das nossas vidas. E muitas vezes nós queremos viver milagres, só que nós não estamos vivendo. Quando nós falamos do Senhor ir adiante, o Senhor sabe o que vai acontecer amanhã. O Senhor sabe já os inimigos que nós iremos enfrentar. Ele já sabe, nada pega Deus de surpresa. Por exemplo, quando nós tivemos a pandemia, ninguém no mundo imaginava, mas Deus já sabia. A gente não imaginava, não foi que Deus olhou e falou: nossa, da onde surgiu isso, gente? Eu não sabia no meu planeta que eu criei. Quem foi que fez esse negócio? Da onde que veio isso? Ô Gabriel, ô Miguel, vem aqui, cola aqui comigo aqui. Da onde saiu esse negócio? O crente achou que na pandemia pegou Deus de surpresa. Meu Deus, nem imaginava, pegou. Meu Deus, surgiu. Não, crente, pelo amor de Deus. A nossa mente humana não consegue entender como que é a mente de Deus. É uma coisa que a gente não consegue compreender. Então não adianta querer entender a mente de Deus com a nossa mente, que não consegue nem saber uma equação. Não dá. A gente fica lá 2 mais 2 vezes 3. Puxa vida, deixa eu pegar no celular aqui que já bugou a cabeça. Buga a cabeça. Já fica crazy. Então não adianta, nada pega Deus de surpresa. Agora, quando Deus fala para Ele ir adiante, é porque Ele sabe o que eu e você iremos enfrentar. Ele sabe os desafios que nós iremos passar. E o povo agora, nesse exato momento, eles tinham um desafio. E qual era o desafio que eles tinham? Eles tinham que passar pelo Jordão. E a palavra fala que o Jordão estava com as águas, meu irmão, batendo, coisa linda, para tudo que é lado. E o povo agora tinha que passar. Agora vamos parar e pensar. O povo conseguiria passar pelo rio sozinho, sim ou não, gente? Sim ou não? Não. Sim ou não? Por que não, gente? Quem já passou um rio aqui? Quem já cruzou um rio? Deixa eu ver, já cruzou um rio aí? Quem vê? Você conseguiu cruzar o rio? De canoa, beleza. Vamos parar e pensar, gente. O povo conseguiria passar? Eu creio que até sim, mas ia ter muita perda. Talvez alguns não conseguiriam. Talvez ia cansar o braço. Talvez poderia ter morte. Se nós olharmos, muitas vezes nós estamos assim.
Nós estamos tomando a frente de Deus, a gente não sabe o que vem adiante. Quando vem um problema, a gente quer ver um milagre na força do nosso braço, não na dependência de Deus. E nessa hora, é a hora que a gente muitas vezes se frustra, se machuca, tem perdas. Porque o povo agora chegou diante do Jordão. Só que Deus falou muito claro o que deveria ser feito. Ele fala, depois você pode ler em casa, ele fala na hora que os sacerdotes que estão levando a arca, que é a presença de Deus que está na frente, tocar o rio, eu, Senhor, eu vou mover naquela hora. O rio que está num curso, as águas vão parar. As águas vão ficar paradas de um lado, e aqui vai continuar e vai secar, e vocês vão passar pelo meio. E sabe o que é isso que ele está falando? Vocês vão aprender a viver os milagres de Deus. E isso, meu irmão, traz algo para mim, para a sua vida. Porque muitas vezes nós falamos de um Deus que a gente não acredita que pode mover milagres. E por que não acredita? Porque nós estamos tomando a frente. Nós queremos muitas vezes fazer a força do nosso braço, mas o Senhor fala: não, eu sou aquele que vai adiante de você. Eu sou aquele que já sei quando o inimigo vai se levantar. Eu vou trazer toda a estrutura que você vai conseguir suportar. Eu vou trazer toda a estratégia, toda a direção. Você precisa apenas estar sensível à minha voz, sensível à minha palavra, caminhando segundo a luz da minha palavra, para que você venha viver a bênção e a direção do Senhor de forma poderosa e sobrenatural. Olha só o que acontece, Josué capítulo 3, versículo 15. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda da água, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribeiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todos cortados. Então o povo passou de frente de Jericó. Sabe o que aconteceu na hora que eles estão levando a arca, a presença de Deus? Na hora que eles tocam, aquilo que poderia ser um impedimento, aquilo que poderia ser algo que atrapalharia ou até teria perdas, agora o Senhor fala: o meu sobrenatural chegou, a minha direção chegou. Meu irmão, é isso que eu falo para você. Quando eu e você deixamos o Senhor ir à frente, Ele abre águas aonde você acha que você não vai passar. Ele derruba exército que nós jamais poderíamos imaginar. Quando o Senhor vai à frente, os seus olhos estão nele. Pode levantar gigante, pode levantar mar, pode ter muralha, pode ter o que for, os meus olhos estão num Deus glorioso e maravilhoso, e se Ele falou para eu seguir a direção dEle, eu seguirei, e eu verei os milagres do Senhor operando na minha vida. Então hoje eu e você temos que decidir quem que está na frente. Quem que está na frente? Sou eu tomei a frente do Senhor, eu tomei a direção do Senhor. Agora é do meu jeito o meu casamento, é do meu jeito as minhas finanças, é desse jeito que eu quero, desse jeito que eu acho. Ou eu cheguei, não, Senhor, a minha vontade está gritando, mas hoje eu falo: chega. Hoje é o Senhor quem vai adiante de mim, hoje é o Senhor que move maravilhas. Até antes eu achava: eu não preciso de ninguém, eu não dependo de ninguém, eu faço o que eu quero, ninguém controla a minha vida. Mas hoje eu me rendo completamente a um Deus extraordinário. Hoje eu me lanço completamente a teus pés, para que seja feita a tua vontade, não a minha, o teu querer e não o meu. Então, Senhor, vá adiante. Quando eu e você permitimos o Senhor ir adiante, nós temos a oportunidade de ver milagres sobrenaturais, de ver agir de Deus sobrenatural. Então eu declaro sobre a tua vida hoje que todo o nosso eu tem tomado a frente, caia por terra. Todo o nosso eu que tem tomado a frente caia por terra. Que eu e você possamos permitir o Senhor mover adiante de nós, para vermos os milagres poderosos e sobrenatural. Se você quer ter uma salva de palmas a Ele, aleluia. E eu fecho aqui com uma outra história bíblica. Depois você pode ler em casa, talvez você vai lembrar na hora que eu falar. 1 Samuel, depois você pega para ler em casa. É aquele momento de Ana com o garoto Samuel. E também tem Eli e os filhos de Eli. Presta atenção. Eli e os filhos de Eli. Os filhos de Eli, eles eram homens que estavam no serviço do Senhor. Eles estavam envolvidos naquilo que era de Deus. Eli, sumo sacerdote, envolvido. Aqui já tínhamos a arca, tudo que havia sido construído lá por Moisés, e eles estavam lá. Os filhos de Eli, ao invés de
colocar o Senhor à frente, que colocar o Senhor à frente significa que é o Senhor quem vai dar direção para a minha vida. Deu para entender, gente? Amém? É o Senhor quem vai me conduzir, não sou eu que vou conduzir o Senhor. Venha, Senhor, eu vou te levar porque a minha vontade é melhor que a tua, aleluia. Não, é a vontade dEle. Então seguir ao Senhor, eu estou debaixo da vontade dEle. Os filhos de Eli fizeram o oposto. Eles agora estão fazendo o que eles queriam, porque é um direito de cada um fazer o que quer. Sim ou não, gente? Sim, cada um faz o que quer. Agora o resultado talvez alguns não vão gostar. Eu faço o que eu quero, mas o resultado talvez eu não goste. Mas eu tenho que entender que eu nada mais, nada menos estou colhendo o resultado do que eu plantei, que eu gerei. Não adianta. Agora, eles estão lá. Eles tinham tudo para caminhar debaixo da direção de Deus, mas eles decidiram, infelizmente, agir do jeito que eles queriam. E entre as coisas que eles faziam, as pessoas iam ofertar diante de Deus, eles roubavam as ofertas do Senhor. Roubavam. Pegavam aquilo que era de Deus, eles pegavam. Muitas vezes, profetas, teve um profeta, depois você pode ir lá em casa, um profeta se levantou e chegou para Eli e falou: cara, corrige teus filhos, arruma a tua casa, tipo apruma-te, tipo dá um jeito, negócio não tá legal. O que Deus está falando? Ei, estou te dando um alerta, não sou eu que estou à frente, quem está à frente é a vontade dos teus filhos, é os seus filhos que estão tomando a frente. Ei, estou alertando você, não toma esse caminho, negócio não está legal, não está bacana. E ele, beleza, ele meio que tipo assim, dava aquela, beleza, fechou e não ia. Até que um dia, Samuel agora já é um garoto, já teve uma visão de Deus. Eli perguntou para ele o que aconteceu, ele contou da visão que ia acontecer. Resumindo, a visão de Samuel era mais ou menos assim: Eli, Deus falou tanto para você que agora a casa vai cair. Eli ficou de cara. Só que os filhos de Eli, não. Porque quando eu e você tomamos a frente do Senhor, a gente acha que a gente é um super-herói. A gente acha que Deus me entende. Ele entende as decisões que eu estou tomando. Na verdade eu sou uma pessoa boa. Eu às vezes estou no culto envolvido. Os filhos de Eli eram assim, está envolvido no culto, mas eles faziam o que eles queriam. Só que nessa, se levanta o inimigo. O inimigo se levanta quando o povo de Israel e os filhos de Eli junto com o povo vão para a guerra. O inimigo se levantou, vai para a guerra. Eles foram para a guerra. Nessa que eles foram para a guerra, perderam a guerra, tomaram couro, apanharam, ficou feio. Nessa que eles estão no meio da guerra, alguém lembrou. Fala comigo, alguém lembrou. Alguém lembrou, meu irmão, alguém lembrou. Cara, que vacilo. Meu, a arca da aliança, como é que a gente deixou a arca de lado? Não, nós estamos aqui no meio da guerra e deixamos a arca de lado. A arca era a presença de Deus. Cara, como é que a gente vacilou? Deixamos a arca. Não, cara, não pode ser assim. Olha lá, 1 Samuel capítulo 4 versículo 3. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Você lendo agora, você sabe por que o inimigo feriu. Por que o inimigo feriu? Quem estava à frente? Eles, não Deus. Aí fala assim, ó: tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Só que aqui é um ponto bem interessante. Então pare e pense aqui. Eles estão tomando decisões na vida inteira baseado no que eles acham, no que eles querem. Então quem que está à frente? Eles, a vontade deles. Aonde está a arca? Em algum canto. Em algum canto. A presença de Deus, eu quero saber aquilo que me agrada. Essa é a mensagem deles. E eles estão indo. O inimigo se levanta, vai pro fight. Nossa, meu, perdi a batalha. Ninguém vai falar: cara, vamos se arrepender que a gente tomou um caminho errado. Não, sabe o que eles fizeram? Mano, a arca da aliança vai quebrar tudo. Eles chegam, pegam a arca e trazem a arca no meio da guerra. Adivinha o que aconteceu? Tomaram um pau e perderam a arca. Por quê? Porque a gente faz isso muitas vezes. A gente deixa Deus para trás e a hora que estoura a bomba, a gente quer usar Deus como amuleto.
nós não estamos trilhando o caminho de Deus, nós não estamos colocando o Senhor adiante, não é Ele quem está iluminando o meu pé, muito menos o meu caminho, sou eu que estou fazendo a minha vontade do jeito que eu quero, e a hora que estoura a bomba, cara, tem Deus, vamos lá buscar Deus para Deus poder trazer, aí pega a arca e joga no meio. Pum. Aí não resolve nada, perderam a arca, os filhos de Eli morreram, o próprio Eli morreu. Uma das noras de Eli gerou um filho e chamou Icabode. Se foi a glória de Deus. Se foi a glória de Deus. Esse era o nome do filho. A hora que as pessoas olhavam para aquele menino, lembravam: se foi a glória de Deus. Eu não sei você, meu irmão, mas eu não quero tomar frente de Deus. Eu não quero deixar que a minha vontade tome a frente. Eu não quero que as minhas vontades venham de forma alguma trilhar aqui algo para a minha vida, onde eu vou achar que vai ser bem, que vai ser legal, que vai ser bacana. Não, eu quero depender do Senhor. Eu quero aprender e confiar no Senhor, permitir Ele, através da palavra dEle, direcionar. E a palavra dEle vai trazer confronto. A palavra dEle vai penetrar a ponto que vai mexer com a minha, com a sua estrutura. Então dizer para o Senhor: muito bacana, Tu és o meu Senhor, é uma coisa, mas agora deixar Ele realmente ser o Senhor, é aquele que vai conduzir, é aquele que vai direcionar, é aquele que vai orientar, é aquele que vai iluminar o nosso caminho. Então hoje, em nome do Senhor Jesus, que eu e você possamos nos render completamente ao Senhor. Se tem áreas das nossas vidas a quais nós estamos tomando a frente, se nós estamos indo para um caminho que a gente nem imagina para onde vai, hoje é uma noite onde o Senhor fala para você: hoje é uma noite de alinhamento, hoje é uma noite de posicionamento, hoje é uma noite onde você permite o Senhor mover na sua vida. Chega de você tirar agora escolhas, chega de você tomar escolhas baseado no que você acha. Permita ao Senhor, através da sua palavra, direcionar a sua vida. Quando Ele vai à frente, os milagres acontecem. Quando Ele vai à frente, a provisão vem sobre nós. Quando Ele vai à frente, é Ele quem cuida de nós. O mar pode se levantar, o gigante pode vir, as muralhas podem nos cercar, mas quando Ele vai adiante, é o Deus do sobrenatural agindo nessa terra. É um Deus que chamou você, é um Deus que falou para você: grandes coisas eu tenho para mover na sua vida, grandes coisas eu tenho para operar na sua vida. Permita ao Senhor ir adiante, permita ao Senhor ir adiante, permita ao Senhor ir adiante. Emaná, se coloque em pé no seu lugar. Se renda a Ele. Declare: Senhor, eu me rendo completamente a Ti nessa noite. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver, faz seu querer, faz seu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz seu querer, faz seu querer em mim. Tem pessoas que estão tomando um rumo na vida baseado nas feridas que tiveram na sua caminhada. Você tem permitido as feridas guiarem a tua vida. Palavras que foram ditas, frases que foram ditas, situações que aconteceram, tem guiado a tua vida. E você caminha debaixo disso com raiva, ira, indignação. Isso não é o Senhor à frente. Quando o Senhor vai à frente, você libera tudo. Há um temor do Senhor vindo sobre as nossas vidas agora. Há um temor do Senhor vindo sobre as nossas vidas agora. Até quando
áreas das nossas vidas nós queremos tomar a frente. Hoje o Senhor fala: permita eu ir adiante, permita eu ir adiante, você verá o que eu vou operar na tua vida, sinais, prodígios e maravilhas, não haverá cansaço. Muitos de nós estamos esgotados. Eu quero que você entenda isso. Muitos de nós estamos esgotados, e estar cansado fisicamente é completamente diferente quando você está esgotado da vida. Todos nós cansamos. Tirei férias recentemente, meu físico precisa de férias. Agora, quando você já não tem mais o prazer de viver, quando a tua vida parece que não tem mais o sentido, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E hoje é isso que o Senhor quer tomar. Ele quer tomar frente. Muitos de nós estamos cansados porque nós permitimos, ou na verdade nós decidimos tomar a frente do Senhor. E essas atitudes que nós tomamos trouxe para nós consequências. Nos frustramos, nos machucamos, mas hoje esse Deus maravilhoso é um Deus que sara, é um Deus que cura, é um Deus que transforma, é um Deus que liberta, é um Deus que marca. Então que esse Deus glorioso e maravilhoso venha sobre você. Eu não estou aqui para acusar você, eu estou aqui para dizer: tem salvação sim,